Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eloja Variedades de Tudo Um Pouco. Vou falar desse ensinamento sagrado aqui que vocês vão entender que interessante. É que o ensinamento sagrado da Bíblia Sagrada fortalece a gente demais da conta. Fortalece para trabalhar, fortalece para ter sabedoria, até para trabalhar. Está escrito na Bíblia, né? Maldito o homem que confia no homem e faz do próprio braço a própria carne, né? E nesse ensinamento está dizendo que a gente não pode pensar em apenas só no trabalho braçal como dignificante. E também tem que haver sabedoria também. Isso é importante, porque quando você está trabalhando, é preciso haver sabedoria para poder ver um jeito mais eficiente, para o serviço sair mais eficiente, para não sofrer tanto, né? É importante para a questão de segurança também agir com sabedoria quando está trabalhando também. Estou falando isso porque eu vi um andarilho muito parecido com Jesus Cristo, parecido demais. E quando eu fui conversar com ele, eu fiquei impressionado do tanto que ele se parecia com Jesus Cristo. E conversando com ele ali, ele contou, né, que estava trabalhando no poste, na altura, caiu, se machucou e ele mostrou os machucados dele, como é que ele ficou. E aí eu fiquei preocupado, né? Falei para ele: "Oh, que bom que você viveu, né? É provável que você ainda tem algo inacabado aqui na Terra para continuar. É por isso que você ficou vivo para continuar." Aí depois entrei lá no ponto-socorro que eu tinha que resolver um negócio e fiquei pensando. Pensei, preciso ajudar esse cara, porque é muito sério o problema que tá. Aí eu peguei um papel na minha carteira, passei para ele negócio de advogadas para ele procurar, né? Endereço para ele ver, para ele aposentar. Ainda falei para ele, ó, você vai ter que assinar um atestado de pobreza e arrumar pelo menos um salário mínimo para dar uma entrada nos trâmites legais para você poder se aposentar, porque desse jeito que você tá aí, você tem que se aposentar. Mas o fato de eu ter visto esse jovem meia-idade muito parecido com Jesus Cristo, eu fiquei impressionado, pensei, tá vendo? Se a gente pensar apenas no trabalho árduo, braçal, para poder ganhar vida, a gente pode passar muito mal, né? Pode acontecer acidentes terríveis. Até imaginei, já imaginou a gente ser castigado pelo que fala e de repente se vê trabalhando até escravizado ali, ou de repente por causa de castigo, por causa de teimosia, por ter feito as pessoas passar mal por causa dessa ideologia, trabalhar ali até após a morte, né? Já imaginou? Você se vê ali preso num serviço, você vai passar mal se for pagar língua, né? Se for castigado pagar língua por acreditar que só o trabalho braçal é dignificante, né? Tava pensando nisso, eu pensei assim, graças a Deus que Jesus Cristo é mais bom do que os homens na terra, porque se Jesus Cristo fizesse a gente pagar língua, igual costumam fazer com a gente estaria ferrado, porque ao longo da vida, durante o aprendizado, a gente fala muita besteira, sem noção da gravidade. E às vezes a gente pensa em algo que a gente acha que é justo, sem noção da gravidade, né? A gente pensar que o trabalho braçal é o único trabalho digno e de repente perceber que a gente se escravizou por pensar assim e passou muito mal por pensar assim, levou muito tempo para compreender a gravidade, para pensar em outras maneiras mais inteligentes de trabalhar para não sofrer tanto, né? Então, por falta de conhecimento, às vezes a gente mesmo se sabota, a gente mesmo se prejudica por acreditar que só uma maneira é o jeito certo de ganhar a vida. Então é bom a gente ter prudência, né?
e saber a importância dos ensinamentos sagrados, o quanto são saudáveis quando são lidos com respeito, com amor e, e carinho aos ensinamentos sagrados, com respeito à inteligência do próximo, com respeito ao próximo, amor ao próximo. Quando a gente lê as escrituras sagradas do jeito que ela é mesmo, deixando sério a respeito dos bons ensinamentos e também das consequências, das gravidades também, né? Para as pessoas terem mais cautela ao viver a vida, pensar com mais sabedoria, mais prudência nas ações, nas atitudes do dia a dia, a gente percebe o quanto o ensinamento sagrado nos fortalece. Além de ser bons ensinamentos para nos fortalecer, ainda tem os milagres da cura, que nos ajuda muito a enfrentar o trabalho árduo do dia a dia, a luta diária, né? Igual disse Jesus Cristo, basta cada dia seu mal. Quando ele fala isso, ele fala, basta cada dia o mal que o dia tem, que a gente tem que lutar todos os dias, né? Contra os males de todos os dias. E aí a gente percebe que os ensinamentos sagrados servem para isso, para nos fortalecer e continuar seguindo em frente, lidando com as adversidades, com os contratempos dos dia a dias. Então, os ensinamentos, quando são lidos com respeito e amor ao próximo, fortalece bastante. E eu gosto de falar dele do jeito que ele é por causa disso, porque sempre me fortaleceu andando de carro, de bicicleta ou a pé, sempre me fortaleceu nos momentos de dificuldade, sempre me ajudou bastante a tomar atitudes mais corretas na luta do dia a dia. Então eu vejo que fortalece também as pessoas para, quando trabalhar, procurar trabalhar com mais honestidade, para continuar mais tempo empregadas, para não prejudicar a própria empresa, com possibilidade de voltar a trabalhar na empresa, não fechar as portas, né? Sair deixando as portas das empresas abertas para possibilidade de volta. Então eu tenho uns 26 registros na carteira de trabalho, sem contar todos os anos que eu trabalhei sem registro também. E graças a Deus sempre consegui trabalhar muito tempo por causa disso. Por causa de estar respeitando os ensinamentos. Isso sempre me ajudou a ficar empregado. Então, por ter sido muito bom para mim e ser muito bom para mim, eu gosto de poder fazer isso, passar esse ensinamento para frente, porque eu sei que faz bem quando as pessoas, aprendendo os prós e os contras, conseguem entender os lados importantes, né, dos ensinamentos, quanto fortalece, e até os contras, né, até os lados gravíssimos, para evitá-los que aconteçam, né, respeitando mais os estatutos, os ensinamentos sagrados de Jesus Cristo, a respeito de Mateus capítulo 25, né, dê água a quem tem sede, dê de comer a quem tem fome, dê de vestir a quem está nu, dê abrigo a quem está desabrigado, visitar quem está enfermo, visitar quem está preso. São bons ensinamentos para a gente aliviar o fardo uns dos outros e tornar a vida mais leve. Bons ensinamentos nos fortalece para seguir em frente em momentos de dificuldades. Vocês mesmos já devem ter percebido isso, em momentos de calamidade pública. O ensinamento de Jesus Cristo fortalece muito quando a gente age de acordo com os ensinamentos dele, ajudando uns aos outros. Isso é interessante, vocês conseguem perceber isso em momentos de grandes tribulações, que os seres humanos se superaram agindo mais de acordo com a vontade de Deus. Prestar atenção nisso, como que isso é interessante, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.